Boa noite, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos dar início, a mais uma live para a honra e glória do Senhor, com o tema desse mês de agosto, batalha espiritual. A base bíblica é no livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 13. Amém? Forte, tema abençoado. O Senhor tem trabalhado bastante em nossos corações. Que é importante, né? Todos os dias devemos ser libertos. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, missionária Ellen, a todos que estão entrando aí, a paz do Senhor. Amém, a senhora tá boa? Graças a Deus, melhor ainda agora, Tá bom. junto com vocês. Amém. Como a irmã já estava falando aí. Oi? Não, falei nada, não. Como a irmã estava falando. Não entendi. Falei nada, não. Quando eu estava entrando, a irmã estava falando do tema, né? Batalha espiritual, e nós estamos aí nesse tema, né? A palavra diz, a palavra do nosso Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós nos conectamos com a palavra, né? Porque essa live é para isso. É para nos conectarmos com a palavra. E essa palavra, ela é a verdade, e a verdade nos libertará. E aqui nós estamos aprendendo com o nosso Deus, aprendendo com o Espírito Santo de Deus, como nos comportar, né? Como agir diante esta batalha espiritual, a qual nós não vemos com os nossos olhos físicos. O Senhor nos deixou armas, nos deu estratégias, e é isso que a cada quinta-feira o Senhor tem usado, cada uma de nós, e vai continuar usando. E nós iremos vencer, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como eu estava comentando, né, na quinta-feira passada, né, Jesus, ele se fez carne, como nós. A única diferença, e grande diferença, é que ele não pecou. Ele não pecou, nós pecamos, mas ele não pecou. Mas ele passou por tudo, aflições, tentações, perseguições, traições, foi vendido, humilhado, foi moído, e ele venceu todas as coisas. Então nós podemos vencer a partir do momento que buscarmos a face dele com intensidade, a partir do momento que buscarmos a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus, a partir do momento que nos conectarmos com essa verdade, né, que nos liberta, que traz o conhecimento, nós iremos vencer. Boa noite, missionária Maria Alice, a paz do Senhor Jesus. Missionária Maria Alice? Missionária Maria Alice? Eu acho que o dela está chegando atrasado. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou ouvindo muito atrasado vocês. Mas é muito. Olha aí, minha voz. Oi? Vou sair e entrar de novo, tá, missionária? Tá bom, pode sair e entrar de novo. É bênção. Da forma como... Deixa ela sair e entrar de novo, ainda mais. Eu estava aqui meditando na palavra, né, antes da gente entrar, e eu gosto muito da oração do Pai Nosso, né? Eu vim aqui em Mateus 6, que é onde ele nos ensina, né? Que tem algumas versões que falam, né? Perdoai algumas versões não, a palavra que nos fala que é perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só que eu aprendi a perdoar as ofensas, assim como quem tem ofendido. Só que nos versículos seguintes já fala sobre isso, né? E eu comecei a meditar ali no livro que a missionária auditou sobre a isca de Satanás. E realmente a gente vê
como já tem sido falado, né, esse mês sobre a batalha espiritual, que a maior isca dele é isso, ele fazer com que a pessoa te ofenda e você fique com o coração ferido, você acha que você perdoa e você não perdoou. Eu acho que a ofensa por isso o nome, né? Assim, eu não ouvi ele ainda todo, mas assim, eu estou encantada com os 2 primeiros capítulos. E quão forte e importante é a gente ter esse discernimento. Porque muitas vezes a gente acha que a gente perdoa, mas a gente não perdoou. E aquilo ali foi como um tapa para mim, sabe? Porque tantas vezes eu falo, não, já perdoei, já perdoei. Aí é o que ele falou, você entra num mar chamado orgulho. E você não sai dali, você acha que você tá livre, tá liberta disso. A ponto dele ter tido um testemunho, o autor do livro, que os líderes de um ministério eles chegaram a distribuir exemplares, né, desse livro, porque o ministério estava ruindo. E as pessoas começaram a ler e começaram a se perdoar uns aos outros ali, sabe? Porque por uma palavra, igual ele falou, eu fui ofendida. Boa noite, Bônia, paz do Senhor. Senhor Almir Cordeiro, paz do Senhor. A pastora Isaldete também entrou, a paz do Senhor. Não sei se é ela ou a pastora Paloma. E ele falou que aí ele teve esse testemunho de que isso foi a salvação do ministério dele. E é assim, né? Porque, como já tem sido falado, né? O inimigo ele pode sim vir com com aquelas grandes coisas, igual ele fez com Jó, ele saiu arrasando tudo. Mas eu creio que, né? Assim, no meio cristão, ele usa das pequenas coisas mesmo para poder minar. É uma palavra ali, uma coisa que desagradou, e ele sabe. Porque ele não lê a nossa mente, mas ele conhece a nossa feição. Então, vamos supor, se eu pego e falo uma coisa para a senhora, sei lá, alguma coisa que para mim não é ofensa, mas para a senhora é. Por exemplo, né, antes de ser liberta, por exemplo, eu não gostasse que falava do meu corpo. Então, se alguém falasse alguma coisa, se eu estava magra ou se eu estava cheia, aquilo ali para mim era um horror. Então, por exemplo, se eu vir e falar uma coisa para a senhora não gosta. A senhora não falou comigo, mas fez aquela feição. Falei, aí o inimigo ele já veio de cara. Ele coloca ali, ele vai minando, vai plantando a sementinha. Então, na hora que eu li, a paz do Senhor, missionária Doni, seja bem-vinda. Aí eu fiz um autoexame, né? Porque a gente tem que ler, a gente tem que estudar e a gente tem que trazer essa experiência para si. E eu lendo aqui, né, o Mateus 6, né, na questão do Pai Nosso, eu falei, Senhor, quantas... Né, porque a gente não sabe, né? Quantas vezes a gente pode já ter ofendido alguém, ter magoado alguém e não saber, né? E o liberar o perdão, que fala ali no livro, é uma das grandes chaves para você conseguir viver o seu ministério plenamente. Porque na palavra do Senhor fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E quando ele fala que o amor de muitos se esfriaria, não é quem está lá fora, é de quem está dentro da igreja. Porque a função do inimigo hoje é colocar dissensão dentro da igreja. Não é quem já está lá fora, já está perdido. É dissensão entre os seus, entre os irmãos. Então, a palavra do Senhor, quando fala isso, que o amor de muitos se esfriaria, né, nos fins dos tempos, é sobre isso. O amor entre os irmãos. Aí a gente vai ligando, né, uma coisa a outra da palavra, assim, eu acho isso fantástico. Tudo que Deus coloca na Bíblia é tudo muito bonito, né? E é isso aí. Será que o missionário não vai conseguir voltar, Jesus? Eita, agora ela já está aqui, né? Ela não deu em nome glória, de Jesus. E vai de ser tudo que se deve guardar, né, missionária? A palavra de Deus fala que de tudo que se deve guardar, guardar o coração, né? Guardar o coração. Quando que a gente sabe que nós perdoamos? Que a gente verdadeiramente perdoamos alguém? É quando a gente lembra daquela questão e não dói mais. Você vê a pessoa, você até lembra da situação, mas aquilo não dói mais. Não te incomoda mais. Né? Esse liberar perdão é a solução para muitas coisas, é a cura interior, né? Quando a pessoa ela fica magoada, ressentida, ela traz só coisas ruins para a vida dela, inclusive doenças, né? Comprovado aí cientificamente que a mágoa causa câncer e outras demais doenças. Então, são essas mínimas coisas, né? Não me esqueça da sua ministração, logo na primeira quinta-feira. A mosquinha ali, né? São as mínimas coisas que nos afasta do Senhor e que nos deixa ali vulneráveis a Satanás.
Porque aí ele é o acusador e ele vai estar ali acusando e as nossas orações não serão ouvidas. Nossa missionária voltou, glória a Deus. Aleluia. E é verdade. Aleluia. Agora É continua. nesses detalhes, né? Ouvindo tudo. Senhora? O que a senhora falou? Eu acho que o áudio dela está atrasado. Tá ouvindo a gente? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Na hora que ela começar a ministrar a palavra, aí ela vai direto. E é isso, né? Eu achei assim fantástico como o Senhor foi ligando essas coisinhas assim, né? É batalha, né, senhora? Ele foi ligando essas coisinhas na minha mente aqui, eu falei, meu Deus, que lindo, né? E porque se a gente pegar hoje uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, ela não está afastada porque Deus é mau ou Jesus traiu. Ela está afastada porque o ministério machucou, ou porque uma irmã não gostou, ou perseguiu. Nunca vai ser Jesus. É sempre o outro, né? Infelizmente. Nós seres humanos temos uma mania, né? As pessoas nos ferem e nós queremos ferir Jesus. É dessa forma. Ainda bem que a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas. Missionária Maria Alice está ouvindo direitinho, que a gente já entra orando por ela, né? Para ela estar. Se a senhora quiser fazer oração, já deu. Amém, graças a Deus. Vamos orar. Tá, mas vou ficar aqui. Tá bem, Vaz. Glória a Deus. Hoje a peteca, né? A responsabilidade da palavra está com a nossa missionária Maria Alice. Tenho certeza que ela já está cheia, em nome de Jesus. E nós estamos aqui para receber. Seja lá o que for, uma correção, um confronto, uma bênção, um ensino, que o Senhor fale o que Ele quiser ouvir, né? Como as meninas falam, a missionária Ellen fala, né? Já virou até o bordão dela, né? Seja mel ou seja fel, que o Senhor Deus fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Boa noite a você que está entrando aí, pessoal que chegou, a Boni, missionária do Anos, pastora Isaldete, povo amado e querido que está chegando, diácono Venceslau, que está sempre aí com a gente, dando aquela força, aquele apoio, e os demais. Olha o coraçãozinho aí, diácono, da missionária. Deus abençoe, gente. Para quem não sabe, é o esposo dela, viu? Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos entregar a vida da serva do Senhor nas mãos de Deus. Já está nas mãos de Deus, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, querido e amado, meu Deus, nesse momento, Senhor, em oração, junto com as tuas servas, junto com todos, Pai, que estão reunidos aqui neste lugar, nesse culto, nesta live, onde estivesse 2 ou mais pessoas, o Senhor estaria ali presente. Emanuel, Tu és Deus conosco, Tu estás conosco em todo o tempo. Apresentamos a vida, Pai, da Tua serva a Ti, Jesus. Ah, meu Pai, o Senhor tem dado esse direcionamento, o Espírito Santo tem nos conduzido dessa forma. A palavra logo em primeiro lugar, porque é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai sarar, curar, transformar. Então, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que penetra no coração do homem. Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Invada cada coração neste momento. Que esta pessoa venha receber esta palavra, Jesus. Seja um aprendizado, seja, meu Deus, um ensino, seja, meu Pai, um confronto, meu Pai, uma ordenança à obediência, para um conserto, seja o que o Senhor quiser falar. Que neste momento o nosso coração possa estar aberto, os nossos ouvidos espirituais sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos
nossos pés. Deus, neste momento, juntamente com as minhas irmãs, eu peço, Senhor, repreenda todo espírito, meu Pai, de distração, tudo aquilo que quiser tirar a atenção desta pessoa, que ela venha sair daqui hoje cheia, que ela venha sair daqui hoje, meu Deus, com uma nova mentalidade em Ti, Jesus, que ela venha sair daqui hoje, Deus querido e amado, revestida do Teu poder. Então fala conosco, Pai, fala que os Teus servos ouvem, e use a Tua serva, Pai, poderosamente, em nosso meio, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tenho cumprimentos com a paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem ou está muito atrasado? Ficou bom agora? Amém. É assim mesmo, né? Batalha espiritual é o tema, então já é uma batalha com temas bons, tranquilo, né? De provisão, de Deus guardando, Deus cuidando. Então, quando a gente vai confundir aquele que tenta nos confundir, então a batalha é tremenda. Ó, a luz apagando, tá vendo? Meti bicudo aqui. Opa, voltou. Então, a terceira fase sempre fica comigo, né? Graças a Deus. É sempre uma parte mais difícil. Eu sempre acho que a parte é mais difícil. Vem sempre a missionária Elia aí, trazendo alguma coisinha. Pastor Eliette completa. Aí Deus vem e manda eu ir lá, né? Aonde tem que ir. Glória a Deus por isso. Eu não sei nem como é que eu começo, mas eu vou começar do começo. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer menção de alguns versículos aqui na Bíblia. Vou fazer menção de alguns versículos aqui. Depois que eu fizer menção desses versículos, eu trago a reflexão e eu creio que eu peço atenção na leitura dos versículos, aí vocês vão conseguir entender. Então, vou fazer menção no primeiro livro, no versículo desta campanha, que é Daniel 13, né? Daniel 13, eu estou tentando, missionário. Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vamos ler aqui, ó. Versículo 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Isaías, capítulo 19, versículo 14. Isaías 19, 14. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 22. Qual missionário que eu me perdi aqui? Estou notando. Segunda Crônica 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. O versículo 22. Segunda Crônicas 18, capítulo 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Juízes, capítulo 9, verso 23. Juízes, capítulo 9, versículo 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém,
e os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque. Amém? Ai, essa cadeira. Tem um outro aqui, mas eu não vou fazer menção dele agora. Por que eu quis trazer esses versículos primeiro? Porque esse tema ele é muito importante, né, de batalha espiritual. Porque enquanto nós não servimos ao Senhor, né, enquanto nós não conhecemos a Cristo, nós vivemos uma intensa batalha sem perceber. Praticamos coisas que aos nossos olhos, ou crenças, ou a família que a gente mora, aos nossos olhos, né, o meio que nós nascemos, fomos inseridos, então aquilo se parece normal. Como, por exemplo, a prática de você consultar um horóscopo é normal. Eita, glória. A prática de você consultar um horóscopo é normal. Consultar um horóscopo, você ter algum tipo de consultas para o futuro, né? Até mesmo a prática da idolatria aí, de alguns santos. Enfim, simpatias, essas coisas. A gente vai fazendo de acordo com o sistema, né? Cada um cresceu aí numa crença difícil, exceto aqueles que já vêm de um berço evangélico. Glória a Deus por isso. Quando nós conhecemos a Cristo, e ali a gente passa pelas águas, né? Porque a própria palavra vai nos dizer, conhecereis a verdade, que é Cristo, e ela vos libertará. Ou seja, essa libertação, quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo. Então passamos ali pelas águas, né? E é sempre usado aquele verso, eis que faço nova todas as coisas, e as coisas que para trás de mim ficam, não as mais lembro. Então a gente entende sobre o que isso? O que a gente pode entender? Vamos supor, vamos fazer de conta que eu era adepta ao horóscopo, fazer essa consulta diária. Uma vez que eu passei pelas águas e eu sei que isso não agrada ao Senhor, pelo temor que eu tenho a Cristo, eu não pratico tal coisa. Porque eu sei que aquilo não agrada ao Senhor. Se eu idolatrava algum tipo de santo, eu sei que agora o véu foi rasgado, eu falo direto, tenho acesso livre ao Pai, então eu não faço esse tipo de idolatria novamente, porque eu sei, pelo temor que eu tenho ao Senhor, que aquilo não é bom. Amém? Até aí tá dando para entender? Mas uma coisa que é muito importante, muito pouco feito, aí eu já falo por mim, né? Tenho aí, graças a Deus, 10 anos nessa caminhada. E nunca havia participado de um processo de libertação. Processo de libertação esse que foi permitido pelo Senhor. E como eu ouvi a missionária Ellen falando, eu estava aqui junto com elas, e eu achei muito interessante sobre isso, porque o Senhor me tocou muito hoje acerca desse livro, A Isca de Satanás, né, que ele vem tratar sobre a ofensa. E, né, graças a Deus, eu e o Senhor tem me concedido a graça de falar sobre esse livro, estudar um pouco dele. Outro também, que também é muito bom para o processo de libertação, que é o campo de batalha da mente, onde nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, com as mentes. Porque o que acontece? Tudo aquilo que nos aprisiona, que nos impede de termos um encontro com Cristo, ou todas as portas as quais a gente não fecha, permanecem abertas, impedem a nossa vida com Cristo de caminhar. É onde muitas das vezes o cristão bate a cabeça na sua caminhada. O que eu quero dizer com isso? Ora, mas não consegue ver uma mudança na sua vida, né? Jejua, sobe monte, faz propósito, faz campanha, faz votos, enfim, muitas coisas, às vezes até para tentando atrair a atenção de Deus para esta causa, porém ele continua sem a resposta de certa causa. Mas o que mais me chama a atenção é que o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele também, até para um processo de libertação, ele não arromba, ele faz de qualquer maneira como o diabo, nosso adversário, faz. Até para isso, ele vem tratando as pequenas coisas ao redor da nossa vida para que você chegue neste dia pronto para poder entender o que o Senhor quer fazer na sua vida. Vou lhe dar outro exemplo. Quando a gente fala lá do vaso, né? Porque as coisas grandes não fazem a gente tropeçar. A gente tropeça nas coisas pequenas. E quando você vai estudar ali sobre a cerâmica que é utilizada ali para fazer o vaso, né? Quando você mistura ela com água, você tem que tirar aquelas pedrinhas que soltam do barro.
Porque se você não arrancar aquelas pedrinhas que são tão minúsculas, elas fazem o vaso ficar deformado. Ela não traz o acabamento ideal que o oleiro precisa. E assim somos eu e você nas mãos do Senhor, conjecturando acerca do vaso. O Senhor precisa arrancar essas pedrinhas que ficam muitas das vezes impedindo o Senhor de trabalhar, de abrir a nossa visão espiritual e de fazer com que nós venhamos entender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso, este assunto batalha espiritual, ele é muito pouco comentado nos dias de hoje. É um assunto que a gente tem falado muito aqui, tá? A pastora, a missionária Ellie, a gente tem falado muito sobre isso, onde muito dos cultos de libertação virou-se um culto de revelação. As pessoas estão entrando ali de uma forma e muitas das vezes saindo pior do que entrou. Porque entram ali, não entendem o que está sendo trabalhado, recebem algum tipo de revelação. Se gostou, glória a Deus, volta depois. Se não gostou, não volta ali mais e continua a vida do mesmo jeito, sem ter a verdadeira libertação. Porque a verdadeira libertação é somente quando nós encontramos verdadeiramente com Cristo. Porque a palavra conhecereis a verdade está falando de intimidade. Você só conhece aquele que você é íntimo. Quantas pessoas aí são casadas há tantos anos e não conhecem os próprios esposos? No meio do caminho se depara com uma situação que estava ali há tanto tempo e você não deu determinada atenção. Então assim também é na sua vida. Porque quem nos conhece verdadeiramente é Cristo. E Ele sabe como atuar na minha e na sua vida. Então quando você se dispõe a ouvir sobre uma batalha espiritual, quando você está disposto a estudar sobre o assunto, quando você quer entender o que é realmente isso, o que aconteceu quando é citado Daniel, você vai ver que é muito além disso. Porque todos esses versos que eu trouxe aqui nos prova que o Senhor permitiu tudo isso. O Senhor permite o espírito da mentira, Ele permitiu o espírito perverso, Ele permitiu Saul ser atormentado, Ele permitiu um espírito mau no meio do arraial, para que ele pudesse movimentar o que ele precisa. Depois os irmãos meditam aí toda a palavra, né? Que é todo o capítulo que vai trazer a narrativa, o contexto anterior, para você possa entender que em determinado momento, tanto da minha quanto da sua vida, o Senhor pode permitir algum certo tipo de coisas acontecerem para que você entenda qual é o cuidado, qual é a verdadeira libertação. No caso do povo, muitas das vezes eles precisavam ser libertos de uma guerra. Né? Em quase todos os assuntos aqui, o Senhor agiu ali, foi permitindo que o espírito mal viesse para que a vitória fosse concedida sobre o povo de Israel. Mas o que me chama a atenção ali em Saul é que Saul, o Senhor já o havia rejeitado. Porém, ele já... Por que o espírito mal, ele somente obedece quando Davi tocava simplesmente a harpa? Naquele momento, Davi já havia sido ungido. Naquele instante, Davi já tinha uma autoridade adquirida dos céus. E assim é na minha e na sua vida. Porque o Senhor, Ele nos dá autoridade para guerrear contra os espíritos que se levantam contra a nossa vida. Mas como guerrear contra aquilo que eu não sei? Como lutar contra aquilo que eu não conheço? Como achar o inimigo certo se eu não sei nem com quem eu devo brigar? Isso faz parte de uma batalha espiritual. Isso faz parte de um processo de libertação. Quando você reconhece, quando o Senhor lhe mostra quem é o verdadeiro inimigo da sua alma. Quem é a pessoa, a porta, né? Vamos falar de portas agora, como a pastora Eliette trouxe na semana passada. Eu quero até fazer um contexto sobre isso, porque a missionária ela veio falando aí, se você está acompanhando as nossas lives desse mês da batalha espiritual, você já está vendo aí que na primeira semana a missionária ela veio falando sobre a mosca, né? Que é um animal tão pequeno, porém a intensidade dela é de estragar um barril, um tonel de perfume. Eu estou falando de um tonel de aproximadamente 50 litros. É muita coisa para que apenas uma mosca estrague um trabalho todo. E o que tem isso a ver com o campo da batalha espiritual? Aí eu já falo de brechas, né? Aquelas pequenas rachaduras que nós achamos que já fomos libertos. Aí, onde você vê lá na frente, sabe quando acontece aquele pecado escandaloso? Nossa, mas o pastor fulano, tão usado, caiu no adultério. É porque esse era o pecado dele no passado. Porém, ele aceitou Cristo, mas não foi verdadeiramente liberto. Então, se não houve a verdadeira libertação, a porta está aberta. Em determinado momento da nossa caminhada, até mesmo sem perceber, a gente começa a achar que a gente já está tão cheio de Cristo, porque isso é tão involuntário, a gente já se acha tanto, eu já sou cristão há tantos anos, eu já conheço a Bíblia de cabo a rabo, hoje eu já alcancei tal cargo eclesiástico, a gente acha que já está num patamar tão grande,
que nós podemos chamar isso sim de soberba espiritual, que quando a gente menos espera, na brecha o Satanás ele entra. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você cometer o mesmo pecado do qual você nunca foi liberto dele. O qual você nunca foi liberto dele. Qual é a instrução para um novo convertido? Ah, se você é uma pessoa que bebe, afasta-se das pessoas que bebem. Não. O verdadeiro convertido, eles têm que estar no meio de quem bebe para saber que ele está liberto de tal coisa. Porque não é o afastamento que vai fazer você entender a libertação. A libertação é quando você confronta com aquilo e vê que aquilo já não te preenche mais. E ver que por que o Senhor leva, muitas das vezes, uma pessoa que foi dependente químico a trabalhar na vida de dependente químico. Porque hoje ele pode ver, porque vocês devem saber, no mundo de hoje, se não sabe, eu divido isso com vocês, mas a droga ela é algo tão surreal, eu vou usar de exemplo aí a cocaína. É algo tão surreal que se for uma pessoa viciada na droga, ele vê somente na televisão, sabe quando passa algumas cenas, alguma coisa? Só o ato da mente ver, ele já quer cometer aquilo. Só de ver. Ele vê, a mente já pede, ele dá um jeito de resolver aquilo. Então isso é muito sério. Se isso age na vida dele desta forma, você acha que na nossa vida é diferente? Se a minha prática era pornografia e eu me ver sozinho com o celular na madrugada, eu posso ser cristão, eu posso ser até pastor. Mas você vai ser o maligno, né, que está ali ao nosso derredor, como a Bíblia diz muito bem, você é tentado a cometer aquela prática. Por isso é importante você se libertar daquilo. Por isso, a missionária Ellen trouxe muito bem quando falou dessa moça. Ela está falando do quê? Das pedrinhas, daquele barco o Senhor tem que tirar. Ela está falando das brechas que a gente deixa. E não adianta, irmãos, a gente fala, mas eu estou vigiando, mas as portas estão abertas. Aí eu já falo como a pastora Eliette falou na semana passada. Que portas são essas? Portas do meu passado. Portas que eu não fechei como deveriam ser fechadas. Portas que de uma forma ou de outra eu abri brechas para ela. Porque vocês concordam comigo? Se eu não nasci, agora eu vou falar de uma pessoa que não nasceu no berço evangélico, acreditando que aquele que nasce quando o pai e a mãe é convertido e está caminhando direitinho na igreja, ele é instruído que aquilo tudo é pecado, ele não tem que praticar, né? Então eu estou falando daqueles que são verdadeiramente convertidos. Porque, né, o que mais se vê é filho de pastor desviado, é filho de pastor todo errado, e aquela cobrança, porque a gente sabe que já tem a cobrança dele ser o filho do pastor. E o pastor ainda cobra também, sem deixar o filho nem ser filho, né? Porque eu acho que tudo a gente tem que dar tempo ao tempo. Então, por isso eu prefiro falar de mim, para não acontecer de eu falar de ninguém. Então, falando de mim, por exemplo, que não nasci num berço cristão. Todas as minhas portas, naquilo que o sistema onde eu fui criada permitia, elas estavam abertas. Elas ficaram abertas. Eu cresci, sim, numa religião considerada católica, onde se misturava, tanto pela parte de uma parte da minha família, como parte da outra família também, se misturava essa coisa aí de fazer visitas a centro, essas coisas esquisitas, do mesmo passo que também tinha ali o uso de bebidas nas festas. Eu tive muitos tios alcoólatras, alguns deles nem existem mais, já todos já partiram, né? Não tem mais nenhum vivo desses que eram alcoólatras. Então, assim, você cresce nesse ambiente. Ou seja, todas as suas portas estão abertas. Mas por que todas as suas portas estão abertas se você não praticava tal ato? Aí eu já venho falar da hereditariedade. Porque como a palavra do Senhor vai nos dizer, se não me engano, no livro de Êxodo ou Deuteronômio, se alguém não se levanta para se opor contra essa maldição hereditária, vamos chamar isso de maldição, porque é um mal, né? Ela permanece aberta e ela prevalece até terceira e quarta geração. É aonde você vai vendo aquele ciclo vicioso numa família, aonde mulher nenhuma permanece casada. Sabe aquela história que todas se divorciam, todas separam, todos os homens traem, todo mundo da família bebe, aquela história normal? Porque para mim era normal. Eu achava normal quando eu viajava para Congonhas e eu via as mulheres de lá bebendo. Era normal, eu fazia parte daquilo. Quando eu voltava para Juiz de Fora, eu falava, nossa, gente, as mulheres de lá bebem mais do que homens, mas aquilo era bom, aquilo era normal. Porque era normal. Só que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que não era normal. Eu vejo que aquilo é uma prática que não agrada ao Senhor. E eu louvo a Deus por eu ter me libertado tão cedo. Porque se eu fosse olhar mesmo ao pé da letra, né, onde tudo começou no dia de hoje, eu não sei nem se eu tinha força e vida para falar. Porque a gente não sabe o
que nós estaríamos? O que a gente sabe é que a palavra do Senhor diz que quem nos escolheu foi Ele. Então, se Ele nos escolheu, é porque Ele sabia que certamente na frente nós poderíamos nos tornar aquilo que não iria agradar ao Senhor. Então, irmãos, quando nós passamos a entender a verdadeira batalha espiritual, que é quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, né? Porque enquanto a gente não conhece o Senhor, a gente não entende que está... Porque sem querer você participa da guerra, né? Você está vivendo a guerra ali, você está no contexto da guerra. Ali, porque na verdade nós somos uma marionete na mão do diabo. Ele joga a gente para cá, ele joga a gente para lá, ele joga a gente para cima, ele joga a gente para baixo, ele faz tudo o que quer e a gente acha que está vivendo conforme a vida é. Né? Aquela história do deixa a vida me levar. Ah, não, na minha família é assim, então é normal eu ser assim. Eu não preciso ser submissa ao meu marido, porque aqui todo mundo é mulher que manda. Ah, eu não preciso respeitar minha esposa, porque eu cresci num ambiente onde todos traem. Ah, beber para mim é normal, o filho já cresce vendo isso. E por aí vai, a gente tem N coisas. Eu estou trazendo assuntos assim que talvez são mais fáceis da gente lembrar. Só que às vezes tem situações, coisas tão pequenas, moscas tão pequenas escondidas, né? Quantas das vezes a gente vê uma família que parece um comercial de margarina e quando você vai ver ali em quatro paredes, são pessoas que são criadas em meio a abusos, abusos físicos, abusos mentais, espirituais, de todas as formas. Mas quando está na frente de todos, é aquela família exemplar, que todo mundo olha e fala, nossa, eu queria ter uma família assim, nossa, essa família, como esse marido ama essa esposa, mas não sabe como é dentro de casa. Porque é muito fácil você mostrar para o outro aquilo que você não é. Coisa mais fácil que tem para o ser humano é chegar lá fora com um sorriso na cara e mostrar que está tudo bem e por dentro está um caco e quando chegar em casa morre, desmorona, quer tomar remédio para morrer, pronto, acabou. Aí a nossa pessoa suicidou. Como assim, gente? Eu estava com ela ontem, era uma pessoa tão calma, tão boa, tão lúcida, mas vai saber a guerra interior, a militância entre a alma e o espírito. Então a forma do Senhor trabalhar com o verdadeiro cristão na batalha espiritual, ela é tremenda. Aí por que eu falo do livro Missionária Ellen? Porque o Senhor, Ele trouxe a minha vida no retrocesso. Ele veio me mostrando como Ele veio cuidando das pequenas coisas. Das pequenas coisas. E a ofensa, ela é algo muito sério. Ela é muito séria. Porque ela é algo que às vezes a pessoa fala, você grava aquilo na sua mente, que também é outra coisa muito séria, é um negócio chamado mente. A gente precisa trabalhar muito ela. Já aproveito para deixar aí um adendo. Vamos, se Deus quiser, daqui uns 10 dias, mais ou menos, né? Porque eu sigo um calendário todo cronometrado. Então, acho que daqui uns 10 dias eu devo lançar aí O Poder do Subconsciente. Comecei a fazer a leitura hoje e parece que é um livro muito bom. Então, você que está precisando trabalhar esse processo de libertação, só de libertação já tem 2 livros aí. Um eu estou terminando, que é a Isca de Satanás, o outro já está pronto, que é o Campo de Batalha da Mente, já tem ele até completo. E se Deus quiser, eu começo também, ele veio para libertar os cativos, que será um livro auditado, e dentre outros. Mas para você que está estudando sobre a batalha espiritual. Então a ofensa, ela vem assim, a pessoa te fala algo, você guarda aquilo no teu coração, ah, você me perdoa? Não, tá tudo certo, tá perdoado, mas aquilo fica ruminando aqui, ó. Aí quando você tá sozinho, você só lembra da voz da pessoa falando aquilo? Sabe aquilo? Aquela vozinha ali falando? Aí você começa a dar asa pra imaginação. É verdade, tem razão, né? Olha, ela desfez de mim. Nossa, mas eu que ajudo tanto. Poxa vida, eu estendi a mão quando ela mais precisou. Aí você vai corroendo esse sentimento. E isso vai crescendo de uma forma tão grande que você já não consegue conviver em união mais. Você já não consegue estar em comunhão com a igreja. É onde aquilo que a missionária Ellen falou que é muito sério. Porque as pessoas, quando saem da igreja, se você for conversar com um afastado da casa do Senhor, não vou falar desviado, vamos falar um afastado das casas do Senhor, se você for entrar a fundo no assunto, mas o que aconteceu? Certamente você vai ouvir que alguém do ministério entristeceu ele em algum momento. Disse algo, fez algo, não acatou o que ele queria, ou o pastor não deu a devida atenção que ele esperava, né? Dentre outros assuntos. E ali a pessoa, ela prefere se afastar, porque é aquela história mesmo que a pastora também falou, né? A gente culpa o Senhor por tudo, a gente joga essa conta nos pés do Senhor, e ali a gente vira aquela pessoa amarga, né? E por um sentimento. Se a gente for analisar muito bem, é um sentimento que pode ser tratado. Porque se você consegue tratar a ofensa, você consegue tratar o perdão.
né? Então ali, para o Senhor trabalhar, não pode ter nada. Ele precisa limpar tudo. Porque quando ele vem dizer o seguinte, que nós somos templo do Espírito Santo, amém? Todos nós somos templo do Espírito Santo. Porém, se em determinado momento a gente, né, não andar conforme agrada ao Senhor, ou não fazer aquilo que o Senhor aceita, a nossa casa fica vazia. E qual que é o ensinamento que ele dá? E ele volta com mais 7. Ou seja, o Senhor permite que a casa que outrora era habitada pelo Espírito Santo possa ser habitada, sim, por espíritos imundos. São coisas más e perversas que vão fazer você errar ou andar até mesmo na contramão. Como você explica um pastor? Vou falar de pastor, tá, pastor Eliette? Mas não por causa da senhora, mas pastor porque a gente está falando de cargos mais altos. Só para os irmãos conseguirem me entender um pouco, porque isso pode acontecer apenas com o obreiro. Mas eu gosto de falar de pastor porque muita gente gosta de apontar, mas ele é o pastor, né? Porque o pastor tem sempre mais, como se diz, vai ser sempre apontado mais do que o membro. Mas como... Aí você olha para frente e pensa assim, mas como ele, o pastor, esse cara era tão usado, olha onde ele está hoje. Ui, caindo de novo, essa cadeira está acabando comigo. Olha onde ele está hoje. Então, ele chegou a esse ponto porque ele não foi verdadeiramente liberto naquilo que a porta dele não havia sido fechada. Mas, missionário, você está falando de porta o tempo todo. O que é isso? Então, vamos falar o português claro agora. Então, o Senhor, ele vem, você aceita Jesus, você está ali na caminhada com Cristo, e o Senhor está lapidando, né? Porque nós somos uma pedra lapidada por ele, e todos os dias ele tira um pedacinho. Todos os dias o Senhor tira uma lasquinha, ele tira algo que não é dele, algo que não agrada a ele, para que você venha ser transformado aos poucos, né? Que é as pedrinhas ali. E ali ele ensina você a fechar as brechas para que a mosca não entre, e você fique ali certo. Aí, como a pastora Eliette falou muito bem de semana passada, sobre as renúncias, né, que a gente tem que renunciar aquelas velhas práticas. Então, a gente chama isso de fechar uma porta. Fechar uma porta é quando aquela coisa que você fazia, aquela prática que você fazia, você não faz mais. Mas como ficou o seu interior? Estás verdadeiramente liberto? Ou o templo que é do Espírito Santo ainda pode habitar outra coisa? Né? Porque nós somos, sim, casa do Espírito Santo. Mas se o Senhor permitir, como foi lido nos versos no início aqui, sempre pode haver, sim, essa intervenção para que você seja verdadeiramente liberto. É um processo de libertação. Que é aquilo que eu já falei. Como eu vou libertar alguém se eu não conheço como é a libertação? Como eu vou guerrear na minha vida se eu não sei como é feita essa guerra? Com quem eu devo guerrear? Ah, mas lá em Efésios vai me dizer que eu tenho as armaduras de Cristo, é capacete, é couraça. Tá, tudo bem, eu estou pronta, mas eu vou guerrear contra quem? Quem é o inimigo da minha alma? Quantas das vezes a gente aponta para o alvo errado? Porque muitas das vezes nós demoramos muito para entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E quantas das vezes, do jeito que as pessoas nos ofenderam, a gente ofende porque está brigando com a carne? Porque você só ofende alguém quando você briga com a carne. Porque quando você entende que não é a pessoa, é o que está agindo na pessoa, você não a ofende, você a perdoa de imediato. A pessoa fala, você fala como Jesus perdoa, que ela não sabe o que fala. E o seu coração realmente fica leve, ele fica... Aquela coisa assim, muito leve, aquela paz do Senhor, ela invade a nossa alma. Mas para isso acontecer, é necessário a gente ser verdadeiramente liberto. Porque não tem como falar de batalha espiritual e não tocar no assunto de libertação. Não tem como entrar aqui no campo de batalha espiritual e tentar instruir vocês a fechar uma porta, a fechar as brechas, a estar sempre na torre da vigilância, a orar ao Senhor para poder ter as armaduras sempre de Cristo ali revestidas, mas você não conhece o seu inimigo. Você não sabe com quem lutar. E não há pessoa melhor para te falar quem é o seu inimigo, sendo o Senhor. Porque o primeiro inimigo que nós temos que vencer é a nossa carne, o nosso maior inimigo é nós mesmos. É nós mesmos. Quantas das vezes a gente acha que já foi liberto, que já passei pelas águas, que já estou limpo disso, mas continua fazendo velhas práticas. Ah, hoje eu não assisto pornografia mais, mas eu falo mais hoje da vida do outro do que quando eu não conhecia Cristo. Que diferença fez? Preciso ser liberta desse mal. Eu preciso ser liberta da língua. Tem alguma coisa acontecendo de errado aí. O diabo achou uma brecha na minha boca, né? Então, eu não posso ver uma roda de conversa no meio da minha família, que ali eu já quero sentar e sento o dedo em todo mundo. Aí, na hora que você levanta, todo mundo fala, crente, tá?
Essa aí é da igreja ainda, essa que estava falando aqui, ó. E daí é a que mais fala ainda. Daí é a que mais fala, porque o diabo ele gosta de envergonhar a gente, né? Porque todos nós sabemos que quando nós estamos caminhando com Cristo, a nossa vida passa a ser um livro aberto. A gente passa a ser uma Bíblia falada. As pessoas olham para a gente querendo entender o que a gente encontrou em Cristo, que a gente quis mudar tudo, mas qual que é a diferença que está tendo? Então, por isso, quando o Senhor vai nos alertar, vigiar e orar, Ele está falando para que você vigie onde você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai falar, porque a partir de agora o seu caminho é outro. A partir de agora você é nova criatura. A partir de agora você tem que dar testemunho para aqueles que estão lá na sua casa e você quer salvar. Como salvar alguém se nem eu sei qual é o inimigo que eu tenho que guerrear? Então, o Senhor, Ele vem fazendo esse trabalho aos poucos com a gente. E o que eu falo com vocês aconteceu comigo. Ele tratou muito a minha vida, muito. E em determinado momento, ele exigiu que eu pedisse perdão novamente. Eu falava, mas Senhor, já perdoei todo mundo. Só que eu pensei, dessa vez eu fiz diferente. Graças a Deus, Deus me trouxe à memória um ser humano muito próximo, qual eu achei que eu tinha perdoado. Aliás, eu não sabia nem que eu tinha essa mágoa, essa é a palavra certa. Eu achei que estava tudo certo. Né? Porque muitas das vezes nós achamos que está tudo certo. Só que o Senhor, Ele conhece o seu coração. Mas para mim estava tudo certo. A pessoa segue a vida dela para lá, eu sigo a minha para cá e está tudo certo. Só que não está tudo certo no campo espiritual. E o Senhor, quando Ele manda você arrumar a sua casa, são essas coisas mesmo. É a ofensa, é a falta de perdão. O arrumar a casa é sobre isso. É você olhar para dentro de si e falar por que o Espírito Santo não quer habitar aqui? O que tem de mais aqui? O que está combatendo com o Espírito Santo? Porque se eu sou o templo do Espírito Santo, ele tem que ter total liberdade. E quando o Senhor nos chama a correção, alguma coisa não está agradando o Espírito dele. Então ali o Senhor veio tratando. Quando ele tratou comigo no perdão, foi a porta que eu precisava que fosse aberta para que o Senhor me libertasse. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, como eu venho falando aqui o tempo todo, eu estou falando de mim. Eu falo de mim. 10 anos servindo ao Senhor, como se diz, em vários ministérios, vamos dizer assim, porque na verdade, até o que eu estava falando com a missionária Ellen ontem, o ministério, né? O ministério, a gente escolhe aquilo que a gente gosta. A gente escolhe o ministério por aquilo que a gente gosta. Aí eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, me identifiquei com esse. Então você vai procurando o que você gosta até achar um ministério. Mas o amor do Senhor é para todos, a libertação é para todos, independente do mistério que você estiver. É necessário passar pelo processo de libertação. É necessário que você seja liberto de coisas antigas, de portas as quais você não fechou, que você achava que estava liberto e as coisas estavam entrando na sua vida, para que a sua vida possa andar, para que você venha verdadeiramente conhecer quem é o Deus que anda contigo. Porque muitas das vezes, quantas vezes a gente anda com Jesus e não conhece Ele? Judas andou com Cristo 3 anos e meio, era tesoureiro da casa do Senhor. E no momento em que o Senhor estava falando para ele ali, eu te perdoo, ele ainda não entendeu. Né? Então, como a gente fala, mas tinha que cumprir as escrituras, podia se levantar qualquer uma pessoa para entregar Jesus. A palavra não fala que entre os 12 seria um. A palavra diz que deveria entregar Cristo. Mas nem naquela hora, o cara andava com Deus. Ele andava com Deus, ele achava que estava certo. Pedro andava com o Senhor, estava ali o tempo todo. Pedro estava ali do lado de Deus, guerreando, eu estou contigo, estou contigo, estou contigo. Na hora mais difícil ali que Deus precisava dele, ele virou as costas para Deus. Estava com Deus o tempo todo, 3 anos e meio. Então eu e você estamos aonde? Estamos com Deus. Eu estava com Deus há 10 anos. Há 10 anos eu estava com Deus até passar por um processo de libertação. E processo esse que o Senhor permitiu na minha vida. Processo esse que o Senhor me mostrou como deveria ser feito. Que o Senhor me mostrou como deveria fazer. Que tinha que ser feito, o que tinha que entrar, o que tinha que sair, o que tinha que ser liberto, o que não precisava. Porque quem faz isso é só o Espírito Santo. Não é o homem que vai chegar para você, olha, você precisa se libertar disso ou daquilo, não. É isso, e outra coisa, eu te digo mais, só passa pela verdadeira libertação aquele que conhece verdadeiramente o Senhor. Porque ali tem intimidade com Cristo. Ouve a voz de Cristo. Porque falar, todo mundo fala. Mas até que ponto você sabe que é o Senhor que está falando contigo? Até que ponto você dá ouvido ao Senhor? Até que ponto você é obediente ao Senhor?
Porque para andar com Cristo, ele te pede arrependimento e obediência. Arrependimento das velhas práticas e obediência à voz dele. São as exigências maiores que Cristo faz. Porque se você consegue se arrepender e obedecer a Cristo, as demais coisas elas serão muito mais fácil de você lidar com elas. Você consegue amar o teu inimigo, você já intercede por aqueles que te perseguem, você tem uma visão diferente sobre o mundo onde nós estamos. Porque a palavra dele é muito clara quando disse que por amor do seu nome nós seríamos perseguidos. É por amor de Cristo. Então essa perseguição na minha e na sua vida, ela tem um fundamento. É porque nós escolhemos Cristo. Porque quando você escolhe andar na contramão do mundo, você realmente está falando com o Senhor. Senhor, eu estou contigo independente do que acontecer. E aí você acha mesmo que todos nós sabemos, todos nós já lemos as Escrituras, aonde nós sabemos que um terço dos demônios estão aqui na Terra, vieram junto com Lúcifer, estão trabalhando, cada um numa patente mais alta. A Bíblia vai nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. O que você entende com isso? É importante estudar também sobre a classe de demônios. A gente precisa estudar sobre isso, a gente precisa aprender. A igreja precisa saber com quem batalhar. A igreja precisa saber com quem ela tem que batalhar. Então ali você sabia que aonde você mora, na rua que você mora, existe um demônio ali. Na rua que você mora. Ele tem que prestar conta de uma rua, de uma ponta a outra. No bairro onde você mora, existe um outro maior que presta conta do bairro. Na cidade onde você mora, existe um outro maior que presta conta da cidade. E no estado que você mora, existe um outro maior que presta conta do estado. Olha a hierarquia, como é respeitada nesse lugar. E ali, nas reuniões, é assim. Vem o da rua contando para o da cidade, do bairro, o que ele conseguiu fazer na rua, qual foi a missão que foi dada para ele, se teve sucesso ou não. E ali o do bairro, ele vai falar com o da cidade, qual era a função daquele bairro, e vai passando isso até chegar lá no presidente, vamos falar assim, né? Como se a gente está falando aí de um país, até chegar no presidente lá. Então, até nisso eles são organizados. E quantas das vezes a gente, por falta de vigilância, ou até mesmo falta de libertação, porque parece que nós estamos amarrados no velho eu, na Eva, a gente começa a ter atrito dentro de ministério com coisa tão pouca. A gente não quer ouvir a liderança, não respeita a liderança, não quer dar honra para quem tem que ter honra ali dentro. Não, a gente quer uma disputa de quem canta mais, quem prega mais, quem aparece mais, quem veste mais, quem fala mais, quem anda mais. É um momento... Enquanto a gente perde tanto tempo disputando, o mundo espiritual vai ganhar um campo. Enquanto a gente perde tempo disputando, o mundo espiritual vai crescendo. Enquanto nós poderíamos estar ali todos juntos, unidos, numa só fé, num só propósito, que foi para isso que o Senhor nos chamou, não, sempre tem um com pensamento contrário, sempre tem um criticando uma coisa ou outra, e ali as coisas não andam, não vai andando, vai ficando amarrado. Porque vocês viam ali, a mulher quando veio ungir Cristo, olha, Judas na hora falou, mas por que ela não vendeu? Ou seja, a pessoa não quis nem saber o que estava acontecendo. Entende? Então qualquer ato já é questionado, a pessoa não olha com outros olhos. Ela não consegue olhar, não, peraí, olha o que ela fez. Mas que ato foi esse? Por que ela fez? Não, ela não quer entender. Ela já quer julgar. Mas por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo? Só que muitas das vezes esse questionamento ele é assim, por quê? Aí vamos falar, por que foi Judas que questionou por que não vendeu? Porque ele já tinha ali o seu problema com o dinheiro. Então isso nos mostra quantos questionamentos a gente faz. Mas por que o fulano não fez assim? Aí quando você vai olhar para dentro de si, é você que realmente continua ainda preso às velhas práticas. É você que continua ainda agindo de maneira errada. É você que ainda não aceitou que é necessário mudar. É você que não aceitou que nós precisamos ser libertos de nós mesmos a cada dia. Porque batalha espiritual é isso. É quando você entende que tudo na sua vida é permissão do Senhor. É quando você entende que tudo que você vai passar ou vai acontecer na sua vida é permissão do Senhor. É quando para muitos, às vezes, é até escândalo, mas é a permissão do Senhor. Quando muitas pessoas não aceitam ou criticam, às vezes, a vestimenta, o propósito que você está fazendo, né? Estão questionando, mas ali não entende que é uma permissão do Senhor. Não entende que é uma obediência. É uma obediência, gente. Porque é muito fácil falar que serve ao Senhor e continuar vivendo do mesmo jeito.
É muito fácil falar que está com Cristo e não renunciar a nada. É muito fácil falar que está com Cristo, que é da igreja tal ou que faz coisa tal e continuar do mesmo jeito. Mostrando para a igreja que você é uma pessoa maravilhosa, mas dentro de casa você é o mesmo cão de antes. Mostrando para os irmãos da igreja, todo mundo olhando e falando, nossa, mas essa missionária, nossa, a família dela, quando está todo mundo sentadinho, então, você olha e fala assim, meu Deus, dá vontade de levar para casa. Mas vai entrar dentro das portas para poder ver. Por isso que é muito íntimo isso. Por isso essa verdade que liberta, o Senhor que nos liberta, Ele liberta mesmo somente aquele que tem intimidade com Ele. Porque se você tem intimidade com Cristo, está em retidão a Ele, você está pronto para que Ele age em você da maneira que Ele achar melhor. Você está falando assim, é como se você dissesse para Cristo, Senhor, o que falta aqui em mim ainda? O que o Senhor espera mais de mim? O que eu preciso fazer para poder me chegar mais ao Senhor? Por que determinada coisa é necessário ser feita? É isso que vai mudar a minha vida? O Senhor precisa que tal coisa aconteça para que a gente consiga avançar um pouco mais? Porque quando a gente entende que o caminhar com Cristo é sobre você e Deus, né? Quando a gente fala de salvação individual, é sobre isso. É quando você entende que independente das circunstâncias, independente do seu meio ou do sistema onde você está, é você e Deus. Isso é a salvação individual. Porque o nosso Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O nosso Senhor, Ele é fiel a quem é fiel a Ele. Mas isso só é permitido quando você é verdadeiramente liberto. Porque somente uma pessoa verdadeiramente liberta é capaz de entender o que o Senhor tem para poder fazer na vida dela. Por isso é tão importante, nos dias de hoje, os dias já estão assim, se abreviando. Você vê aí que cada vez mais as profecias já têm se cumprido. Nós já estamos vivendo, sim, a volta de Cristo. Ela está cada vez mais próxima. E a pergunta que eu deixo hoje de reflexão para você. Se ele voltar hoje, ele vai encontrar areias ainda misturadas no barro? Se ele voltar hoje, o seu coração está limpo? Se ele voltar hoje, o seu tonel está fechado? Ou ele tem brechas para que moscas possam entrar? Então, todos os dias é importante você fazer uma autoanálise de você mesmo. Quando a palavra do Senhor vai dizer, examine-se o homem, pois a si mesmo. Porque esse exame, ele é muito íntimo. Ele é muito íntimo. Por isso que o Senhor só liberta aquele que verdadeiramente o conhece. Deu para entender? Por causa dessa intimidade. Porque somente você sabe o que te aprisiona. Somente você sabe como que você precisa lutar por tal coisa. Você pode estar ali instruindo um casamento, um casal, parecendo que o seu casamento é o melhor de todos, mas quando você entra dentro de casa, você tem ali um problema no casamento. E o Senhor está te levando a tratar de casamento e você não está conseguindo tratar nem o seu. E você não está conseguindo tratar nem o seu casamento. Você não entendeu que o Senhor quer tratar você para que você possa ajudar outras pessoas. Aí você vai lá, ajuda a pessoa e olha para Deus e fala, mas a minha vida está toda errada, ela vai continuar estando errada. E o Senhor vai continuar colocando pessoas com o mesmo problema para você auxiliar, até que você entenda que você precisa mudar. Até que você entenda que quem precisa ser liberto é você. Porque a verdadeira libertação ela tem que acontecer em nós. E é uma libertação diária. É aquilo mesmo da gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, liberta-me de mim. Liberta-me de mim. E confessar. Não tem nada melhor do que você confessar para Cristo. Falar, Cristo, esse pecado eu não consigo largar. Deus, me ajuda a trabalhar isso aqui. Senhor, arranca de mim isso. E por isso é tão importante você aprender a trabalhar a sua mente. Porque eu me lembro quando a missionária Ellen mencionou sobre o pecado, que ele começa na mente, mas quando entra no coração, ali você já está cometendo ato. Por isso é importante você trabalhar a sua mente. Porque, como diz o título do livro, é muito verdade. O campo de batalha da mente. Porque a mente, ela batalha dia e noite. Você quer todo o tempo. Você quer todo o tempo ser liberto. Você quer a todo tempo uma vida transformada com Cristo. Você quer a todo tempo ler a Bíblia. Você quer aprofundar mais em Cristo. Você quer saber de Cristo. Mas a todo tempo o seu consciente está ali te chamando para outras coisas. Ele está trazendo uma responsabilidade, uma atividade diária. Um filho chamando, um marido precisando de atenção, uma igreja precisando de você. Ele está sempre ocupando o seu tempo. Vocês já devem ter visto aquela historinha, né? Quando a gente era criança ficava um anjinho bom, um anjinho mau do lado. É quase isso. Isso é uma pura verdade. Se a gente não vigiar isso aqui, se torna isso. E você tem pensado
que a sua mente, ela tem sido uma mente de Cristo? Você tem tido uma mente de Cristo? O que é uma mente de Cristo? É pensar como Cristo pensou, é agir como Cristo agiu, é querer fazer aquilo que vai agradar a Cristo. É você, sim, colocar uma roupa, olhar no espelho e procurar ouvir a voz do Senhor para saber se é aquilo ali que Ele quer. É você estar conversando com alguém e ali o Espírito, porque nós somos Espírito. Um Espírito conversa com o outro, as coisas são testificadas. E as coisas com Cristo não tem confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus, elas são muito claras. Elas são muito claras. Mas Ele nos instrui o tempo todo que o joio tem que crescer junto com o trigo. Porque Ele arrancando o joio, Ele corre o risco de arrancar o trigo. Né? Quando Ele vai dizer ali que quanto mais o tempo dele se aproximava, falsos profetas iriam se aproximar e enganaria, se possível, até aqueles que acham que estão com o Senhor. Por isso, o questionamento. Por isso é importante a gente meditar nas palavras do Senhor. Por isso é importante a gente entender o que a palavra dele diz. Por isso eu questionei tanto ao Senhor, falei, mas Senhor, por que o Senhor quer que eu fale hoje de uma mensagem aonde os trechos bíblicos que eu trouxe me diz que o Senhor permitiu esses espíritos? Para que ele mostrasse para mim e para você que o domínio é sempre dele. E que tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão dele. Quer você queira, quer não. E tem um hino que a minha amiga canta que eu gosto muito. E se não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Vocês já ouviram isso? Deve ser um hino antigo. Eliana adora cantar. E se não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. E tem que ser assim. Tem que ser assim, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Mas se você está na caminhada com Cristo, verdadeiramente servindo ao Senhor, você precisa entender que tudo na sua vida é permissão de Deus. É permissão de Deus. E é por isso que o Senhor te desperta hoje. Para te falar que você já aprendeu que precisa fechar as brechas. Você já entendeu que as portas elas precisam ser fechadas, que a renúncia tem que acontecer. E hoje ele me traz aqui para falar com você que a libertação ela é necessária. A libertação ela tem que acontecer diariamente. Nós precisamos sim ter um coração voltado para o Senhor. Nós precisamos sim nos chegar diante de Cristo e falar: Deus, eu sou isso aqui mesmo. Eu sou um vaso, eu sou pequeno, eu sou de barro, eu estou cheia de pedra, eu estou toda errada. O que o Senhor precisa limpar em mim? E ser humilde para ouvir a voz do Senhor dizer: minha filha, isso aqui está errado. Essa porta não foi fechada. Você ainda comete tal erro. Isso aqui precisa ser tratado. Assim, irmãos, eu te digo mais. Se as igrejas de hoje trabalhassem verdadeiramente a libertação, existiria muito menos escândalo dentro da igreja. Porque o escândalo ele vem porque você olha para o irmão, é aquilo que eu já disse, nós somos a Bíblia falada. Aí você vê o irmão com a sua esposa ali, a família toda pronta, na hora que você menos espera, mas o irmão caiu no adultério. A irmã fez tal prática. Sim, ela nunca foi liberta daquilo. Ela simplesmente mascarou com o evangelho da graça, né? O Senhor me salvou, vai tudo pela graça e tá tudo certo, e vida que segue. Só que ali, se a gente não buscar essa libertação mesmo do Senhor, da parte do Senhor, dessas coisas imundas que ainda podem sim prevalecer na vida da gente, porque não é porque somos cristãos que nós somos diferentes. Nós pecamos todo momento. O cristão também peca, o cristão também erra, o cristão também precisa ser liberto. E mais ainda do que o ímpio e o ignorante. Porque o ignorante, o ímpio, vai chegar o momento da libertação dele. Agora, você já entendeu que precisa ser liberto. Você já entendeu que o Cristo está reinando em você. Você já entendeu que você é templo do Espírito Santo. Então, basta você fazer o quê? Se dispor, colocar na brecha para que o Senhor venha tratar isso em você. Irmãos, para encerrar o que eu tenho para falar aqui agora, para encerrar esse assunto com vocês. Quando vocês se colocarem na brecha, ouvir o que o Senhor quer de vocês, entender o que precisa ser liberto, vocês conhecerão verdadeiramente a Cristo. Vocês conhecerão a verdadeira libertação. E vocês vão ver como a vida muda. Como a nossa vida ela é transformada a partir do momento que o Senhor nos liberta de nós mesmos. Abre-se
um leque na nossa vida. A nossa vida espiritual, ela deslancha de uma maneira e você começa a entender tantas coisas, tudo para você passa a fazer mais sentido. Você sai daquele setor, como assim? Eu oro por X coisa há tanto tempo e nada acontece, eu busco tanto tempo e nada acontece, porque você passa a entender qual é o propósito do Senhor na sua vida. Porque enquanto você estiver preso a velhas práticas, as coisas que ainda te impedem do Senhor agir em você, você nunca vai entender qual é o propósito dele na sua vida. Então, a reflexão na noite de hoje é essa. Quando sair dessa live, você for fazer sua oração, dobra ali o seu joelho e fala, Senhor, liberta-me de mim. Mostra-me, Pai, aquilo que não é seu. Aquilo que está ocupando um lugar que não deveria. Porque se eu sou o templo do Senhor, o Senhor tem que habitar em mim. Gente, não tem coisa mais triste do que você ser templo do Espírito Santo e o Senhor mandar você arrumar sua casa. Isso dói. Dói o Senhor falar, arruma a tua casa. Como assim arruma a sua casa? Se o Senhor habita em mim, se eu sou o templo do Espírito Santo e está tudo certo. Arruma a tua casa, porque não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Não tem como. A luz e as trevas não vão habitar. Se o Senhor está mandando arrumar a tua casa, tem algo em oculto aí. Tem algo que o Senhor precisa trazer à tona. Tem algo que o Senhor vai trabalhar em você. Tem várias práticas que Ele vai tirar para que a chama do Espírito Santo dele possa arder cada vez mais no seu coração. Amém? Então fica com essa breve reflexão. Até aqui me falou o Senhor. Né? E eu espero que o mesmo Espírito que é o que testifica em mim esteja testificando no coração dos irmãos. E vocês podem ficar à vontade para poder trazer algum tipo de complemento, pergunta, seja lá a dúvida que for, ou nada, né, acerca daquilo que o Senhor falou, né, porque eu só sou fiel àquilo que Ele me manda falar, porque quem sou eu para poder falar com o olheiro se eu devo ou não dizer aquilo que Ele me manda, aquilo que Ele nos confiou para fazer, né, só Deus sabe como é a luta que a gente trava sempre para poder trazer uma mensagem, mas depois do dia que eu entendi que nem o Senhor agradou a todos, eu já não espero agradar ninguém com nenhuma mensagem da parte do Senhor. Até mesmo porque o Evangelho, se ele não confrontar, tem algo de errado. Então, coisa boa é quando você sai de uma palavra, você ouve ali uma reflexão, uma palavra, e você fica questionando sobre aquilo. Você quer entender aquilo. Então, é sinal que algo em você precisa ser transformado. O Senhor está lapidando você. Né? Mas que eu creio que o Espírito Santo também falará ao seu coração da mesma forma que ele falou comigo. Amém, minhas irmãs? Eu passo o trabalho para vocês, para os irmãos que nos acompanham. Fiquem com Deus. Eu creio que o Senhor também vai falar no coração de cada um de vocês. Assim como Ele tem falado e transformado muito a minha vida. A partir de um certo tempo, quando a gente passa a entender, né, como é que funciona as coisas no reino espiritual. Por isso é importante você buscar conhecimento, buscar entendimento. Porque quando o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, é por causa disso. Muitas das vezes você senta na igreja e você come qualquer coisa. Mas só se come qualquer coisa aquele que não tem intimidade com Cristo, aquele que não estuda, aquele que não vai lá no manual de instrução. Aí ele come qualquer coisa. Agora, quando você já conhece a verdadeira palavra, você vai se alimentar daquilo que é sólido. Aquilo que você não gosta, você joga fora. Né? Vamos supor que está servindo um jiló lá, você fala, não gosto de jiló não. Respeita a pessoa, você até deixa ela falar. Aí, mas se ela vier com contrafilé que você gosta, fala, não, peraí, esse pedaço é bom, vou me alimentar dele aqui. Porque é assim que a gente tem que fazer, né? Mas você só sabe fazer essa separação quando você entende e conhece a verdadeira palavra do Senhor. Por isso é importante meditar nas Escrituras para que você não seja alimentado de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Passei a chave. Glória a Deus. Tem até um louvor, né? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sempre venço o pecado, né? Tem esse louvor. E, como a missionária disse, como falar de batalha espiritual e não tocar na libertação, né? Onde a Bíblia vai nos dizer que o espírito maligno, né? Quando nós somos libertos, ele vai andar por lugares áridos, mas se ele retornar, encontrar a casa vazia, encontrar brechas, encontrar pecado, encontrar ali, ele vai vir com tudo. Ainda vai trazer ele mais 7 companheiros
companheiros para estar aí tentando destruir, detonar a sua vida, né? A gente tem que sair da religiosidade, né? Deixarmos de ser religiosos, placa de igreja, ministério, e crermos no que a palavra verdadeiramente está dizendo. Porque não adianta você estar ali bonitinho, ter uma vida ali dentro da igreja, ter um cargo eclesiástico, que dentro é como sepulcro, né? Tem só aquele lacre, aquele emblema, e por dentro está ali tudo sujo, precisando de uma libertação, gente. Todos nós temos que passar por esse processo de libertação. E às vezes a pessoa pode ser da igreja desde pequena, pode até o pai e a mãe ter ensinado, isso aí não quer dizer nada, né? Você vai crescendo ali aprendendo a letra, mas a letra até o diabo conhece, de A a Z ele conhece, então isso aí não quer dizer nada. Então é buscar mesmo a libertação a cada dia, a cada instante. Mas a pessoa fica presa naquele negócio de religião, de igreja, de ministério, e aí ela não se liberta. E aí, ou até se libertou, mas aí ela vai dando essas brechas, e aí o inimigo vem, e aí traz seus companheiros, e a pessoa ela fica ali, novamente debaixo de escravidão, mas sem saber. Olha-se para ela tem cargo eclesiástico, olha-se para ela, a vida dela está tudo bem, como o missionário mesmo falou, sorriso no rosto, e a vida vai-se embora, mas precisa de libertação. E sem estar liberto, não tem como você lutar. Como você vai lutar contra algo se você mesmo não foi liberto pelo poder de Deus? Como? Você não vai ter força. Você não vai ter força para lutar. Então, a primeira coisa é ser liberto, é fechar as portas mesmo, é passar a ter uma nova vida com Deus, mas aí através da oração, através de você pedir, Senhor, me liberta. Senhor, liberta-me de mim. Porque se você examinar a si mesmo, você vai ver que muita coisa falta mudar. Muita coisa a gente sabe, na verdade a gente faz de desentendido. O nosso coração é enganoso, né? E a gente faz desentendido, mas lá no fundo, quando está você e Deus ali, ó, quando não tem ninguém, quando não tem nem o marido, quando não tem nem a esposa, quando não tem um amigo, o teu pastor, a tua prima, a família, enfim. Quando está ali só você e Deus, você sabe o que você tem que mudar. Você sabe o que você precisa. Você sabe o que você necessita. E muitas das vezes é uma libertação. Então, que você venha examinar-se a si mesmo, que você venha fazer como o missionário falou, após, né, o término da live, dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, liberta-me de mim, Pai. Eu não quero ser uma pessoa falsa comigo mesmo, que vou ficar aqui, né, sendo uma cristã, mas que no último dia nem salvo eu serei. Então, liberta-me, Senhor. Porque, como eu falei na semana passada, eu sempre falo, né, o cristão ele não vai cometer atrocidades, né, tem alguns que cometem, né? Não vai cometer aquelas atrocidades onde todo mundo vê, mas tem aquelas coisinhas ocultas. A gente estava conversando esses dias, eu, missionária Ellen, missionária Maria Alice, sobre, né, o telão, né, daquele grande dia, né? Aí a missionária ainda comentou, né, assim, que Deus não vai nem permitir que um conheça o outro, porque vai ser vergonhoso demais. Né? Vai ser vergonhoso demais. É aquela coisa que lá no oculto, aquele pensamento que ninguém viu, que só o seu olhar falou para você. Aquela palavra que você lança no mundo espiritual, ninguém viu, mas Deus viu todas as coisas. Aquele sentimento ruim contra o seu irmão, contra alguém do teu trabalho, né? Contra alguém até da sua própria casa, mas que ninguém sabe. Porque quando você está diante da pessoa, oi, tudo bem, tal, mas que Deus sabe todas as coisas. Aí ela estava até comentando, né? A gente falando sobre isso na descida do Monte, aí a missionária Maria falou assim, eu acho que Deus não vai permitir que um conheça o outro, porque senão a gente ia pecar lá em cima mesmo. Ia ter uma segunda portinha, né? Aquela portinha ali, portinha da escuridão, a portinha do fogo. Só que é do fogo eterno, né? Porque a gente ia pecar, porque a gente ia falar assim, olha, a Maria, meu Deus, pastora, olha nesse cara, a gente ia pecar e aí a gente ia descer juntinho com a pessoa. Então vai ser algo assim, imagino eu, muito particular. Então, a gente está tendo a chance, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. A gente está tendo essa chance de conserto de nossas vidas. Talvez você fale, eu não consigo, eu estou na igreja, eu faço até a obra, mas lá no meu oculto, eu não consigo parar de fazer esse erro. Meu amigo, é isso que você ouviu aí, libertação.
Vai clamar por libertação. Não vai adiantar você ficar orando, Pai nosso que está aí no céu, não vai adiantar, não. Não vai adiantar você ir no domingo de manhã, aleluia, né? Não vai adiantar, porque na hora que a tentação passar de novo, você vai ceder, porque você não está perto. Então vai se libertar, né? Como a irmã colocou aí, vamos ser humildes para entender o momento, né? Que nós temos que nos libertar de alguma coisa. Vamos ser humildes. Ah, não, fulano vai ver, fulano vai saber. E aí? Fulano vai salvar a sua vida? Então vamos ser sinceros um para com os outros. Se tem que se libertar, vai e se liberta. Se liberta e daí para frente é só vitória. É só vitória. Aí você vai buscando na palavra, vai buscando entendimento da palavra. E aí sim você vai tendo aquela intimidade com Deus e você vai sabendo agora, daí para frente, como você lutar. Opa, agora eu sei com quem eu estou lutando. E como a missionária falou, uma coisa muito importante que ela falou, é que essa hierarquia que tem, né? Tem principados que atuam até no tempo. Às vezes você vê aí esses terremotos, enchentes, né, vendavais, você vê aí essas tsunamis, e você fala, meu Deus, né, igual uma vez, certa feita, eu vi uma moça falando, como pode Deus deixar uma coisa dessa acontecer? Mas não é que Deus, ele permite porque o homem permitiu, o homem deixou o pecado entrar, o mundo já é do maligno, então tem principados que eles vão atuar no tempo, eles estão aí, ó, nas zonas celestiais. Então tem toda essa hierarquia, então nós temos que saber e buscar o conhecimento sim, para lutarmos contra esses espíritos malignos, né? Prova disso você vê lá a oração de Daniel, porque não é qualquer anjo, não é qualquer um que vai vir não, meu irmão. Vai ter que ser o arcanjo, vai ter que ser Miguel em certas ocasiões, porque o anjo, né, o querubim veio ali com a resposta da oração, mas ficou preso ali. Como que pode um principado prender um anjo? Ficou preso ali, com a resposta da oração de Daniel. Até que veio ali o arcanjo. Então, para você ver a gravidade das coisas, como que é as coisas, no mundo espiritual. Se a gente ficar ali dormindo, desapercebido, né, nos entregando ao pecado, e não entendemos que precisamos de libertação, se é algo que está paralisado, que você nunca consegue sair, tem algo errado. Então, se você olha para isso e vê que tem algo errado, então eu vou chegar diante de Deus, meu Deus, me mostra que está errado. Então, meu Deus, eu quero fechar essas brechas. Tem portinhas que ficam abertas, como eu falei na semana passada, minhas irmãs, que nem é você, é um familiar que jogou lá atrás da sua vida. E aquilo vem vindo, vem te acompanhando, como a missionária bem colocou aí, ninguém é feliz, mas tem pessoas, só para me terminar, que eu vou passar para a missionária Hélio, tem pessoas que já se acostumaram. Eu vejo pessoas falando, a minha dor de cabeça. A minha isso, porque a minha bisa teve isso, o meu tatara teve também, e minha avó, minha tia. Então eu tenho, então ela se acostumou. Então como que ela vai expulsar um espírito hereditário se ela já se acostumou? Tem pessoas que falam, ninguém é feliz na minha família não, porque fulana não foi, ciclano não foi, a ciclaninha não foi, por isso que eu não sou, entendeu? Então a pessoa já se acostumou com essa coisa. Vamos despertar, povo de Deus. Você não tem que se acostumar. Jesus morreu na cruz do Calvário, quebrando as maldições. Jesus venceu para que nós hoje pudéssemos ser libertos no nome dele. Ele venceu tudo isso. Então não vamos aceitar. Até eu, na minha meninice, já falei, a minha isso. Essa minha dor de estômago. Olha como a gente fica. Aí no mundo espiritual você abre uma portinha. A minha dor de estômago? A minha dor de estômago. Vou falar para vocês, eu tive uma experiência ruim. Eu fiquei uns 5 meses, né? Isso já faz alguns anos, eu nem era casado. Com uma dor de estômago. Com expulsável, né? Daquela dor, ela tem curvada. Aí até que opa, a minha dor de estômago. Já que eu declarei que era a minha dor de estômago, ia conversando com alguém, ou com minha mãe, ou com alguém da família, essa minha dor de estômago, então eu decretei que ela é minha. E aí, aquilo 5 meses, até que eu tive aquele despertamento. Opa, deixa eu parar de falar isso. A mim isso não me pertence, não. E repreendi o mal, e fui no médico, fiz vários exames, não achou causa nenhuma, porque era a minha dor de estômago que eu tinha colocado. Mas a partir do momento que eu acordei, opa, deixa eu parar de falar isso daqui. Né? Deixa eu parar
pode falar dessa forma. Então vamos aprender. A irmã está lá no YouTube aí com uns livros maravilhosos. Tem uns aí que já passaram para a gente aí pelo WhatsApp. Então vamos aprender, vamos ler sim, vamos conhecer, para a gente poder lutar contra. Nós podemos. Tudo naquele que nos fortalece. Faça oportunidade aí para a missionária Ellen, em nome de Jesus. A gente fica até sem saber o que falar, né? Depois de tudo isso. E realmente, assim, né? Enquanto as irmãs iam falando, eu ia fazendo uma autoanálise aqui de tudo que já foi falado, tudo que a gente tem passado, né? E assim, eu poderia pontuar várias coisas aqui e realmente, assim, eu fico sem saber o que falar, porque muitas coisas foram faladas e muitas são verdades práticas, né, minhas irmãs? Porque a gente tem que viver da forma que Deus se agrada de nós. Porque o íntimo, né, o nosso coração, a intenção do nosso coração é somente Ele que sabe. E realmente, como a missionária Maria Alice falou, quando Deus manda a gente organizar, né, botar a nossa casa em ordem, e você já está ali tão imerso, tão dentro daquilo que Deus está, né, tá fazendo você viver, você fica assim, ué, mas o que eu estou fazendo de errado? Mas uma outra coisa também que o Senhor me despertou tem uns dias já, é sobre isso que foi falado também. Quando o Senhor ele te levanta como atalaia, ou como pilar, ou como pilastro da sua família, vocês conseguem perceber o quão forte isso é. Você ser levantado como um pilar, você ser aquilo que ninguém nunca foi na sua família, é exatamente você renunciar às heranças que estão vindo aí de gerações e gerações. É você falar que a partir de você para frente, isso já está quebrado no espiritual. Eu estava falando isso, porque isso eu acredito que tenha mexido muito com o Diácono Venceslau hoje. A gente estava falando muito a respeito disso hoje, sobre o perdão, e sobre as bestes, e sobre as renúncias. E nós somos espírito, e o espírito ele testifica. A partir do momento em que a gente começa a enxergar as coisas como espírito, no mundo espiritual, ao invés de enxergar aqui no carnal, vamos supor, quando o Senhor permite um profeta vir até você e falar, olha, na sua casa vai ter salvação. Ali no espiritual, aquilo já existe. Ele não existe no carnal. Como o inimigo, ele sabe que no espiritual esse plano ele já está concretizado, ele aqui na sua carne, ele vai tentando te infernizar mesmo para você achar que está muito mais longe de acontecer. Ele faz... Não é Deus que não te entrega. O inimigo, ele cria armadilhas para você desistir daquilo que Deus tem para sua vida. Então, quando você começa a entender que no espiritual isso já existe, e a questão do perdão é sobre isso, irmãos e irmãs. Porque o Senhor, ele sabia que haveriam de trair ele. Ali, naquele grande dia, Pedro negou, Judas traiu, João viu tudo de longe. Aqueles que andaram diziam que amava ele, e ainda assim ele perdoou. E a palavra do Senhor nos fala, se você perdoar, o seu pai te perdoará. Se você não perdoar, o seu pai também não vai te perdoar. E isso é algo muito grave, porque existem pecados, podemos dizer assim, palpáveis, né? Sei lá, fornicação, traição, adultério, corrupção, roubo. São coisas que você consegue, podemos dizer assim, romper. Ah, não, eu roubava e agora eu não roubo mais. Agora, o sentimento, você se libertar do sentimento, porque em Marcos 7 ele fala sobre isso. O que consome, o que corrói, o que corrompe o homem não é o que ele se alimenta, não é o que vem de fora para dentro, é o que vem de dentro para fora. É o que está no coração. Então, se você tem aqueles sentimentos que te aprisionam, isso, irmão, para você entender que é isso que te aprisiona, assim, até você entender tudo isso, irmãos, é uma luta, é uma batalha, porque é isso que vai falando nos livros, é isso que está aí na isca de Satanás, é isso que está falando no campo de batalha da mente. Quando você entende isso, aí eu acho que Satanás fica mais furioso com você, porque você começa a entender que aqui você já está liberto disso, só que ele tenta te fazer convencer de que você ainda não está liberto disso. Ele tenta minar você daquilo que Deus já fez para você. E a batalha, nós somos espíritos. Quando Paulo fala que a carne milita com o espírito, é isso, porque nós somos espírito. E o nosso espírito, ele tem que estar ligado com o espírito do Pai. Porque o nosso espírito, quando a gente morrer, a gente vai voltar para ele, porque o espírito, ele é de Deus, não é nosso. A nossa alma vai ter o destino que nós escolhemos e a carne vai ficar no pó.
Então, o nosso espírito ele tem que estar alinhado com as coisas de Deus. Então, isso tudo que foi falado é muito forte, porque a gente tem visto, né, as igrejas hoje, infelizmente, não fazem esse trabalho mais de libertação. Assim, eu tenho pouco tempo de convertida, as irmãs já têm mais tempo, elas têm mais tempo de caminhada, mas nas igrejas que eu já andei, eu não vejo. A gente vê muito, sim, a revelação, mas libertação não. E por que que a palavra do Senhor fala que nos fins dos tempos muitos se escandalizariam e iriam se escandalizar? É por causa disso. Por quê? A pessoa ela já está ali naquele patamar, ela já está há muitos anos, ela está com a unção, só que ela tem que lembrar que a unção não é dela, a unção é de Deus. Aí por que que ela às vezes cai em pecado e se escandaliza? Porque ela acha, porque eu rodo, eu rodopio, eu falo em línguas, eu prego, eu canto, eu rodo, eu pulo. Mas isso, irmãos, não é nosso, é de Deus. Aí você cai e se escandaliza por quê? Porque você não fechou a sua brecha. Você não fez aquilo que Deus mandou você fazer. E quando essa chave virou na minha mente, irmãos, vocês não... Assim, é algo assim que só eu não consigo expressar para vocês em palavras. É uma virada de chave na mente nossa que é assim, surreal. A partir do momento que você também começa a entender que quem convence... A gente fala muito, quem convence é o Espírito, não é a gente. Só que você começa a entender, como o missionário sempre fala, a promessa está sobre Abraão, não está sobre Sara. Então você começa a entender que o Senhor está falando com você. A transformação vai acontecer a partir do momento que você entender que você tem que se corrigir. Você não é você que vai converter o seu marido. É o Espírito Santo que vai converter. Agora, a partir do momento que há uma mudança em você, você é a Bíblia falada. Você quando Deus instrui a gente a não sentar à roda dos escarnecedores, é por causa disso. Porque, na primeira oportunidade, a pessoa vai falar, lá é crente. Tá falando do outro, tá falando do irmão, tá fofocando, entendeu? É por causa disso. Aí, às vezes, eu fico assim, meu Deus, será que eu vou ficar doida de ficar pensando nisso? Não é. Eu acho que a gente tem esse discernimento. A gente saber separar as coisas do que é santo, do que é profano, do que é da carne e do que é do espírito. Pra gente não ficar, assim, enlouquecida. Porque o inimigo, ele vai atacar o tempo todo. Ele vai tentar achar que isso é coisa da sua cabeça, ele vai tentar achar que você tá ficando louca. Ele vai tentar, porque quando a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, é por causa disso. Porque o inimigo, ele não quer que você conheça aquilo que Deus tem separado para você. Então, quando o Diácono colocou assim, que essa ministração foi muito forte, é isso. Porque isso aí, irmãos, é algo que eu tenho vivendo, podemos dizer assim, uns 4, 5 meses. E essa virada de chave na cabeça da gente, ainda mais eu, como diz, né, diaconizante um pouco convertida, quando a gente tem essa virada de chave na mente... Eu acho que ele fica assim, não acredito que ela entendeu do que se trata. E isso é muito forte. E, infelizmente, a gente vê, né, pessoas aí há muito tempo na caminhada que não têm esse despertar, né? E é necessário. O Senhor não tem como. Ele vai trabalhar primeiro. Esse tema, os temas que ele traz, ele primeiro sempre trata na gente. Ele nunca vai nos permitir a gente falar aqui se ele não tratar primeiro em nós. E eu creio, assim, né, que Deus continue usando sua vida, missionária Malharice, ele sempre, ele continue trabalhando, né, na vida da senhora, essa autoridade, não tenha mesmo a gente fica com medo, né, de achar que a gente está falando por a gente mesmo, mas eu creio que se a gente acrescentar ou tirar uma vírgula daquilo que Deus fala, em algum momento ele cobra, porque, irmãos, eu já passei por isso. E dentro da igreja, num culto, um pastor lá de cima, ele falou assim, ai de você se você deixar de falar aquilo que Deus mandou você falar. Porque eu com medo não entreguei. Porque, assim, eu entrego até onde o Senhor me manda entregar, irmãos. Eu não acrescento nada não, mas eu tiro, às vezes eu tiro. Eu confesso que eu tiro. Por medo de quem está ouvindo, por medo de ser quem é. A gente fica com medo. Só que o Senhor, ele fala, do mesmo jeito você não pode tirar, não. E foi isso que a senhora falou, a senhora estava ali. Eu não sabia o que Deus tinha tratado do coração. Então o Senhor só falou assim, relaxa o coração aí e fala o que eu mandei falar. E é isso. E isso foi um tapa na minha cara gigantesco. E, irmãos, entrem aí no canal do YouTube da Missionária Malharice, estude essa isca de Satanás, estude Campo de Batalha da Mente. E não é de hoje que ela fala para eu ver esse livro, não, tá? E eu fui ali hoje, eu nem sabia que a isca era ofensa. E eu e meu esposo, a gente está falando sobre isso, não é de hoje, já tem uns 3 dias que a gente está falando de liberar perdão. Porque às vezes a gente acha que a gente já perdoou a pessoa, a gente não perdoou.
A gente está num mar chamado orgulho. E quando você mergulha nessa água do orgulho, irmão, para você sair, demora uma pá de tempo. É muito tempo para você. E por mais que você não consiga chegar até a pessoa e pedir perdão, declare isso para os céus, para o Espírito, para os potestades. Declara. Para o diabo que fica ali na esquina da sua rua, fala, já perdoei fulano de tal. Entendeu? Porque aí ele vai avisar ali do bairro, ele vai avisar para o governador, ele vai visitar para o presidente. Fala, ai meu Deus, ela quebrou mais uma cadeia. E é isso. A gente não... Eu acho que se a gente visse o mundo espiritual, a gente ficava doido, irmãos. Mas é isso. Se Deus está te incomodando aí, foi como eu falei com o meu esposo. Falei, se Deus está te incomodando sobre isso, ele está falando sobre perdão, pede, ora ao Senhor. Aonde que está? Porque... e é isso que eu coloquei mais em cima aí, a respeito de gerar no lugar da dor. Sabe por quê? Você vai saber se você vai estar verdadeiramente liberto, se o Senhor colocar você aonde dói. Ele vai fazer você passar por coisa pior do que você já passou. E é ali que ele vai saber se você está liberto. Aí que ele não, você vai saber que você está liberto. Não é Deus, porque Deus ele sabe. E ele vai te colocar numa situação, às vezes, 10 vezes pior do que você já enfrentou. E eu falo isso com propriedade porque eu estou vivendo isso. Tá bom. E assim, a gente fala com propriedade porque eu estou vivendo isso, irmãos. Então, assim, ele vai te permitir passar por uma situação 1000 vezes pior. Para saber, não, realmente é ali, ó. Mas não é para ele, é para você ver que você está liberto. Isso é muito forte, irmãos. Ó, e eu vou parar de falar, senão a gente estende. Eu falo muito, né? Eu falo muito. E o Conradinho já passou aqui, deu ar da graça. E é isso aí. Semana que vem nós estamos aí com a pastora Tatinha, né, pastora Eliette? É Tatinha o nome dela? Tatiana? Tatiane. Tatiane. A senhora chama ela carinhosamente de Tatinha, né? Engasguei. Falei muito. E eu creio que é isso, irmãos. Né? O Senhor está trabalhando, está moldando. O Senhor está trabalhando na gente. Eu creio que grandes coisas ainda vão acontecer. Porque no mundo espiritual já está pronto. Aí as irmãs, elas vão e puxam minha cordinha do balão, sabe? Volta aqui, volta aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, viu? Amém. Louvo a Deus pela sua vida, senhora Maria Alice, pela vida das duas, né? Também. E de todas, né, que nós estamos crescendo. A gente está aprendendo. Mulher em Ação está crescendo aí de vento em pouco, louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor continue te usando assim grandiosamente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? E eu tenho certeza que aonde essa mensagem chegar, libertação haverá. Os cativos serão libertos, porque o Senhor nos ungiu, né? Nos ungiu para isso. A palavra de Deus fala isso lá em Isaías, né? Para apregoar as boas novas, os quebrantados, né? Então nós estamos aqui para isso. Então eu creio, que onde essa palavra chegar, cativos serão libertos. Aquelas pessoas que olhavam para a vida dela, vão olhar para a vida dela antes e depois de ouvir essa ministração e vão entender que verdadeiramente precisava de ter aberto um leque espiritual. Pessoas que estão aí numa caminhada já, mas que necessitam de libertação. E vai haver, e essa pessoa vai passar a vencer o inimigo em nome de Jesus. Espero que essa pessoa ouça essa ministração de hoje, tenha sede, ouça a ministração da semana passada e tenha sede, vai lá na primeira, né, onde está falando ali da mosquinha do perfumista, e ela vai juntar essas 3 mensagens. Ainda está vindo mais aí, né? Tem mais 2 quinta-feiras aí pela frente, para a gente ver o quanto que o Senhor quer tratar sobre batalha espiritual. Meu Deus, maravilhoso isso. Então, se essa pessoa juntar todas essas mensagens, ela vai ter um aprendizado. Ela vai ter um aprendizado, e se ela colocar em prática essa palavra, ela vai vencer. Vencer o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. E esta pessoa, por falta, talvez, de humildade, pode ser o orgulho, né? Como as irmãs estão falando, ou pode ser também por falta de conhecimento, está perecendo. Então, tem vários itens, né? Que ela pode estar em vários estados aí, né? Ou falta de conhecimento, ou orgulho, ou a vergonha, ou o medo.
enfim, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, passo para as irmãs estarem fazendo a oração final, ou se alguma delas trouxe louvor, louve, passa aí para as irmãs em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Tá, não tem louvor hoje, não? E eu lembrei desse louvor, então liberta-me de mim. Ele é difícil. Aí eu falei, meu Deus, e o começo dele? Alguém lembra o começo dele aí, gente? Eu Então não lembro. liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sempre venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ah, Jesus, só que eu não me lembro o começo dele. Não me lembro, mas o que ficou na minha mente hoje é isso. Libertação é todo dia, toda hora. Que igual salvação. Salvação não tem aquilo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Tem gente que vive nesse engano, uma vez salvo, salvo para sempre. Conquista dele é a cada dia. Conquista da salvação é a cada dia, assim também como a libertação é a cada dia. Nessa militância aí, carne e espírito, é toda hora, é cada momento. Então, é dessa forma. Louva aí, missionária Maria Alice. Não, hoje não. Hoje eu vim mesmo só com a palavra, não tem louvor mesmo não. Lembrei só do hino mesmo, né? E finalzinho ele fala, né? E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Isso, que reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está vindo assim. Não entendi. Tem que reinar o Espírito para que Cristo venha achar graça em nós, né? É verdade. Eu já venho assim para as lives. Ultimamente eu estou assim, para os montes, para a live, para os cultos, numa sede de ouvir a palavra que não tem preparado louvor, né? Às vezes vem na mente um ou outro, então não tem preparado louvor. Você já vem naquela, meu Deus, eu quero ouvir mais desse. Seja lá o que o Senhor tem para falar, que o Senhor fale. Eu estou dessa forma. Eu chego na igreja, eu estou assim, eu subo no monte, eu estou assim. Então, assim, a gente nem preparou nada, porque a gente já vem naquela... Como que Deus vai, assim, fazendo com a gente, assim, é extraordinário, gente. A gente não consegue explicar, porque você vem naquela sede de aprender, de ser corrigido, de ser liberto, de ser transformado, tudo pelo poder da palavra, meu Pai. Maravilhoso. E é isso. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Fazer oração final. Vamos fazer perguntas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar aqui antes nossa aí para a gente encerrar. Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que se faz na vida de cada um. Obrigada, Jesus, pela libertação que vem trazendo aos poucos sobre a nossa vida. Jesus, que só mantém nosso coração humilde para entender que precisamos ser libertos todo dia. Que o Senhor venha agir em nós, meu Pai, para que o teu Espírito fique à vontade e permaneça sempre habitando no meio de nós. Obrigada pela vida de cada um que esteve presente conosco. E também pelas vidas que ainda hão de ouvir essa mensagem. Que o efeito que surtiu hoje surge também nas vidas de outras pessoas. Eu não sei se é de madrugada, se é amanhã, se é daqui um mês, daqui um ano, daqui 20 anos. Não sabemos, mas uma coisa eu sei. A tua palavra ela não vai vazia. E assim como eu fui impactada pela tua palavra, eu creio que aquele que está conosco, o Espírito também tem Espírito Santo. Nós rendemos graças a ti, porque até aqui nos ha ajudado o Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós já estamos na terceira semana do mês de agosto e o Senhor tem trabalhado poderosamente em nosso meio. Toma as nossas vidas nas suas mãos, Pai. Recebe glória para si e faz o teu reino avançar no meio de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus.
Pai nosso que estais no céu. Agora vem um louvor na minha mente. Aleluia. Antes do Pai Nosso. Pode louvar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cada palavra que a gente recebe, meus irmãos, é a bondade dele para com a nossa vida. Cada palavra que sai da boca de alguém para vir ao nosso encontro é a bondade dele. Porque ele sabe que cada um precisa. Como a missionária Maria Alice falou, ele sabe que quando o vaso está careinho e a gente não enxerga, tudo isso ele sabe. E quando vem essa palavra, eu vejo a misericórdia, eu vejo a bondade de Deus. Amém, Jesus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. E assim faz saber o Senhor que Ele manda falar, que nós nos lembraremos desse dia. Arabassuri canta, arabassai. Que hoje é chegado um novo tempo. A gente vai se lembrar desse dia, dessa data e dessa pregação. É chegado um novo tempo. Arabassuri canta, arabassai. É o que Ele confiou a falar aqui nessa live. É chegado um novo tempo. Arabassuri canta, arabassai. Muitos verão, muitos não entenderão, mas muitos serão libertos. Arabassuri canta, arabassai. Muitos serão libertos. Arabassuri. Porque verdadeiramente foi falado aquilo que eu pedi que fosse falado. Arabassuri. Arabassuri canta, arabassai. Vai chegar e eu vou levar. Grandes serão os apontamentos, arabassuri, as blasfêmias. Preparem o seu coração, arabassuri. Mas eu vou levar, porque é chegado o meu tempo na vida de vocês. Arabassuri canta, arabassai. É chegada a minha vontade, o meu desejo, arabassuri. Vocês se lembrarão desse dia como um marco na vida de vocês, arabassuri. Vai chegar e vai crescer e vai expandir. Arabassuri canta, arabassai. Marquem esse dia. Meu Deus, aleluia. Arabassuri, arabassuri canta, arabassai. Meu Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Deus. Aleluia, eu recebo, Jesus. Eu recebo, Jesus. Eu recebo. Arabassuri canta, arabassai. Meu Deus, Deus Santo, Deus vivo, Deus poderoso. Meu Deus, faz a sua vontade, o seu querer, Jesus. Nosso coração, meu Deus. É isso aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, minhas irmãs. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia.
As ir- Os irmãos, as irmãs que estão entrando aí agora, a live vai ficar salva em nome de Jesus. É bênção, é bênção. Pode falar, hein, minhas irmãs. Aleluia. Alô? Glória a Deus. Tem nem palavra, irmã. Só a presença de Deus mesmo que a gente está sentindo. Esse dia já foi marcado. Paradigmas sendo quebrados. E o que foi decretado pelo diabo, né, na vida de muitas pessoas vai ser quebrado também. Eu creio. Ah, Deus lindo. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Ele é fiel. Deus, ele é fiel o tempo todo. Obrigada, Jesus. A presença dele me constrange. É isso. Obrigada, Jesus. Jesus. Não tem mais nada para falar. És fiel em todo tempo. Só cantaremos da bondade dele, né? A bondade dele que nos alcançou. E vai alcançar muitos. Muitos ouvirão e vão ficar assim perplexos, surpresos com essa ministração. Vão entender, que eu tenho certeza que vão entender. O Espírito Santo vai despertar. Não importa quem você é, que cargo você tem, o importa é você ser liberto e salvo mesmo. Ser liberto e salvo. Porque naquele grande dia muitos não serão. E vai ser muito triste. Vai ser muito triste. Muitos, por fazer vista grossa de muitas coisas, vão perecer. É isso. Beijo no coração de vocês. Mandando um beijo para os filhos. Você quer dar boa noite para as irmãs? Oi, boa noite. Dá paz do Senhor? Boa noite. Meu pai. Ah, então tá bom. Amém, meus irmãos. É que o céu ele é para poucos. Será que nós somos esse povo que vai para o céu? Né? Vamos orar ao Senhor, que o Senhor há de falar conosco. Vocês fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Até, um beijo. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de cada um. A live vai ficar salva aqui no Instagram e lá no YouTube também. Amém? Um bom final de semana para todos. Um beijo.